Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Escritura Aprovada. Espero que esteja tudo bem com vocês, amém, irmãos? Espero que vocês estejam preparados aí para a nossa aula de hoje, que é uma aula incrível, irmãos. Hoje a gente vai falar coisas muito profundas da Palavra de Deus e eu quero fazer você, irmão, entender sobre esse tema aí que está mostrado na tela para você, sobre o trono de Deus. Então, irmão, eu peço para você assistir esse vídeo até o final, porque você só vai conseguir entender esse vídeo lá no final. Assista ele agora até o final, que eu tenho certeza que você vai entender, né, o que eu tô querendo transmitir aqui nesse estudo. Eu tava lendo, né, hoje eu acabei anotando alguns textos, eu acabei estudando sobre Apocalipse 4, né, e eu fiquei admirado com esse estudo e decidi aí gravar para vocês. Amém, irmãos? Então eu peço para você deixar o like, se inscrever no canal, tá bom? E principalmente, irmãos, compartilhem esse vídeo para mais pessoas, para que esse vídeo alcance um número maior de pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Como está escrito aí em cima também para vocês, no banner do nosso estudo, Apocalipse, né? Capítulo 4, vai ser duas partes desse estudo, tá, irmão? Vai ser uma parte 1, que essa aqui é a parte 1, e futuramente, em breve, estarei gravando a parte 2 aí para vocês. Amém? Me lembrem nos comentários de fazer a parte 2, porque eu tô focado no estudo aqui, irmãos, de Gênesis, e eu tô fazendo vários estudos sobre o Gênesis e eu posso acabar até esquecendo, né? Então, irmãos, mandem nos comentários aí a dúvida de vocês, mandem comentários aí para mim tá respondendo vocês. Amém, irmãos? Então, bora pro conteúdo. Como eu disse antes, irmãos, vamos ler aí Apocalipse capítulo 4, mas a gente não vai ler tudo de uma vez, tá, irmãos? A gente vai ler em blocos, tá bom? Blocos pequenos, blocos curtos, pra gente ir mais rapidamente pro ponto. Amém, irmãos? Apocalipse 4, do 1 ao 2. Depois destas coisas, assista ao nosso último estudo aqui no canal. Irmãos, esse estudo é paralelo com aquele último estudo que a gente fez sobre as 7 igrejas, tá bom, irmãos? Se você não assistiu o estudo das 7 igrejas, eu te convido agora, pause esse vídeo e assista ao estudo sobre as 7 igrejas que está aqui no canal. É o vídeo de baixo, tá, irmãos? O estudo sobre as 7 igrejas e venha para esse estudo, tudo bem? Porque a sua mente vai estar muito mais renovada, vai estar muito mais entendida sobre esse assunto quando a gente for abordar aqui. Amém, irmãos? Olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também aquela primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então a gente vê aqui, irmãos, que João, após ele receber a visão das igrejas, ele vai ser levado para onde? Ele vai ser levado para uma porta, né? Uma porta. E diz que essa porta está aberta, né? E aquele homem, né, que estava dizendo com João, a gente viu no nosso último estudo, aquela voz de trombeta, né? Ela vai aparecer de novo, irmãos, mas ela vai aparecer de novo dessa vez aqui para comunicar para João o que ele deve fazer. Amém, irmãos? Então, olha só, imediatamente eu me achei em espírito, armado no céu. Ele estava no céu, ele se sentiu armado, né? Porque ele estava preso, né? De uma certa forma, ele estava se sentindo preso no céu, né? Porque era uma visão, era um sonho, né? Acredito eu. E dentro desse céu, irmãos, olha só o que fala aqui, tinha um trono, né? E esse trono não é um simples trono de rei, é o trono do Pai. Hoje a gente vai estudar sobre o trono do Pai que está lá nos céus, sobre o templo do Senhor que está lá nos céus. Eu já quero falar para os irmãos que eu não vou abordar tudo, porque também não dá nem para abordar tudo de uma vez, né? Tem que ser em camadas, né? Porque a Bíblia, ela não é somente uma coisa, elas são várias coisas englobadas em uma só coisa, né? Se eu posso dizer assim, são vários temas que abordam um único centro, né? E esse centro é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? E no trono alguém assentado. E olha só o que vai falar em Ezequiel capítulo 10. É um texto paralelo. Olha só. Olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira semelhante a um trono.
Então a gente vê aqui, irmãos, que existe um firmamento, existe uma borda, né, nos céus, um local cheio de água, de cristal, a gente vai falar disso depois. E haviam querubins, né? A gente vai falar sobre esses querubins mais tarde para vocês também, mas eu quero que vocês se foquem nessa parte que está em amarelo, olha só. Uma como pedra de safira, lembrando que a pedra de safira, se eu não me engano, tá bom, irmãos? Ela é vermelha. É um trono vermelho semelhante à cor do sangue. Amém, irmãos? Semelhante à forma de um trono, tá bom? Eu não estou confirmando isso que eu falei sobre a safira. Deem uma pesquisada aí e descubram qual é a pedra de safira. Amém, irmãos? Agora, a gente vai voltar para Apocalipse 4 e vamos ler esse textinho aqui, esse bloquinho, irmãos. E esse que se achava assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, né? Então aqui não está falando do trono, está falando da sua glória, né? Do jaspe e do sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante à esmeralda, né? Então a gente vê que tinha uma pedra de jaspe e tinha uma pedra de sardônio, né? Naquela glória celeste que havia naquele lugar, né? E ao redor do trono tinha um arco-íris de esmeralda. Então um negócio assim fantástico. Era um negócio assim que era fenomenal. Era uma coisa que a gente não pode nem tentar imaginar, porque a glória de Deus é acima dos homens, né? Mas a gente pode tentar imaginar, mas a nossa imaginação, irmãos, não vai ser tão longa quanto a de Deus e a criação que Ele criou. Mas a gente pode imaginar, irmãos. É algo assim... Eu tô falando de mim, né, irmãos? Eu não consigo imaginar toda essa glória, né? Eu tento imaginar, eu já começo não consigo, né? Meio que fosse um bloqueio mental, assim. Mas é muito interessante esse estudo. Se você tem mente de gráfica, você vai entender isso que eu tô falando. Amém, irmão? Olha só, Ezequiel 1 vai falar muito melhor sobre isso que a gente está falando aqui agora, tudo bem? Olha só, Ezequiel 1, do 26 ao 28. E por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, né? Aqui tá falando dos querubins, tá, irmãos? Mas os querubins a gente só vai falar na parte 2 do estudo, tá? Mais pra frente. Havia algo semelhante a um trono. Lembra desse trono que a gente viu aqui, irmãos? É o mesmo trono, tudo bem? Com forma de trono, de safira. Como uma safira, e sobre essa espécie de trono estava assentada uma figura semelhante a um homem. Esse homem é o Pai, é Deus, o Todo-Poderoso, o Pai do Senhor Jesus Cristo. É Ele, tá bom, irmãos? E aqui a gente vai ter detalhes, irmãos, sobre essa visão de Deus, da glória de Deus, tá bom? Vi como metal brilhante. E esse metal brilhante, irmãos, é um metal que a gente nunca viu. É um metal que, acredito eu, por ele não ter falado qual metal era um metal desconhecido, tá bom? Então a gente vai falar metal brilhante mesmo, tudo bem? Como fogo ao redor dela, desde os seus lombos para cima e desde os seus lombos para baixo. E via como fogo e um resplendor ao redor dela. Então a gente vê que aquele metal brilhante, ele, em volta dele havia um fogo devorador, né? Um espírito vivificante no espírito do fogo, né? É o espírito vivificante do fogo, se eu posso dizer assim, né? E aquilo era o resplendor de Deus, aquela era a glória de Deus, era o corpo do Pai, né? Os irmãos entendem muito melhor do que eu isso, né? Que o Pai, ele tem uma figura celeste muito maior do que nós imaginamos. É uma figura suprema, uma figura que nenhum homem sequer pode imaginar, nenhum homem sequer pode tentar chegar aos pés de Deus na sua superioridade, na sua magnitude, na sua amplitude. Amém, irmãos? E olha só, como o aspecto do arco, que é aquele arco que a gente viu antes, que aparece na nuvem em dia de chuva. Então, aqui está falando do Gênesis, que Deus ele criou o arco-íris depois do dilúvio para mostrar para os homens que eles nunca mais destruiriam os homens com água, tudo bem? Em forma de dilúvio. Aquilo cessou. Deus não vai destruir mais o homem por intermédio da água, né? Esse era o pacto. Assim era o seu esplendor em redor.
Esta era a aparência da glória do Senhor. Então a gente vê que a glória do Senhor, tudo tem um significado. Deus, ele ama significados. Eu amo significados. Nós temos que amar significados, né? Tudo existe um significado. A safira tem um significado, a esmeralda tem um significado, o topázio tem um significado. Todas as pedras, tudo que existe tem um significado para Deus. Nós, os homens, temos um significado para Deus. Mas cabe a nós tentar decifrar esse enigma do Senhor Deus. Amém, irmãos? Aí, irmãos, eu deixei aqui algumas imagens que eu quero estar falando com vocês agora, para a gente se auxiliar nessa compreensão. Amém, irmãos? Essa imagem da esquerda é a visão da Terra, tudo bem? É a Terra plana. É a Terra segundo o coração de Deus. Amém? A gente vê aqui pavilhões, a gente vê as águas superiores. E aonde está essas águas superiores, irmãos? Está o trono de Deus. Está o trono daquele que era, que é e que há de vir. É o Pai, aquele todo-poderoso, né? E olha só aquele arco-íris que eu falei para vocês. É o trono, o arco-íris e um mar de cristal. A gente vai falar sobre esse mar de cristal muito melhor na parte 2. Por isso que eu estou falando. Assista esse vídeo até o final. E assista também a parte 2, porque esse estudo é exclusivo, é um estudo inédito aí para vocês, tudo bem? E a gente vê essas rodas, e os querubins, eles faziam uma função nas rodas, irmãos, que aonde os querubins se moviam, as rodas também se moviam. Eram como se fosse uma engrenagem, irmãos, uma engrenagem que puxa outra engrenagem, uma outra engrenagem, e vai formando um mecanismo um mecanismo que roda todo o reino de Deus, né? Eu acredito que esses querubins têm um papel muito importante dentro da circulação da Terra. Mas isso é uma teoria que eu criei, a gente vai estar abordando isso futuramente. Amém, irmãos? Então a gente vê aí Sol, Lua e Estrelas, a gente vê aí também o firmamento do céu, a gente vê o Sheol, o mundo dos mortos, né? Os oceanos, abismos, né? E bom, é isso que a gente vê aqui. Amém, irmãos? Aí voltando para Apocalipse capítulo 4, a gente vê o seguinte. Ao redor do trono havia também 24 tronos. Aqui está falando sobre os 24 anciãos. Vamos dar uma pulada. E do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Guardem isso na mente. Relâmpagos, vozes e trovões. Sai do trono de Deus. E diante do trono ardem 7 chamas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Guardem essas duas expressões, relâmpagos, vozes e trovões, 7 tochas e 7 Espíritos de Deus. Guardem essas 3, tá, irmãos? Separado. Agora a gente vai para Êxodo capítulo 19, irmãos. Aprender um pouco sobre esse terceiro dia, né? Que não vou me aprofundar sobre esse assunto, mas para dar uma pincelada para vocês, esse terceiro dia está ligado com os moedas de Deus, tá, irmãos? É as primícias. E nós somos as primícias do Senhor. Na verdade, Jesus, ele é a primícia e graças ao Senhor Jesus nós somos as primícias dele. Mas voltando para o estudo, olha só o que Êxodo 19:16 vai dizer. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, da onde? Do trono de Deus. E uma espessa nuvem sobre o monte, muito forte, canglor de trombeta. Então a gente vê uma nuvem expressa, ela desce ao monte e tem um clangor de trombeta muito forte da terra, né? Acredito que sejam os anjos de Deus. Amém, irmãos? De maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Então, por ver aquela glória, por ver aquela magnitude do reino de Deus, os homens, eles se apavoraram. Eles se estremeceram no seu interior. E por causa disso, que Deus manda Moisés subir aquele monte para pegar a lei, para ter aquele casamento, né? Vocês conhecem a história de Moisés e a traição do povo de Israel, né, irmãos? Agora vamos pular o slide aqui, irmãos. E aí Zacarias, ele vai falar um pouco sobre o candelabro. Ele vai falar sobre essas 7 tochas de fogo que a gente viu antes. Amém, irmãos? Aí,
Deus pergunta para Zacarias: que vês? E respondeu ele: olho um candelabro, todo de ouro, e um vaso de azeite em cima das suas lâmpadas, e 7 tubos, uma para cada lâmpada, que estão acima do candelabro. Então a gente vê aqui, irmãos, que essas 7 tochas de fogo é um exemplo da menorá. É como se fosse uma menorá. Se você não sabe o que é uma menorá, leia Êxodo, tudo bem? Eu não me lembro o capítulo agora, mas leia o Êxodo. Pegue da sua Bíblia digital e pesquise candelabro, tá bom? Lá no Êxodo que você vai descobrir o que é candelabro, menorá. É a mesma coisa, tá, irmãos? Pesquisa lá. A gente vê aquele detalhe da menorá. E essas 7 colunas, elas são as 7 igrejas, como a gente viu no último estudo. E essas 7 tochas de fogo são o espírito das 7 igrejas. E qual é o espírito dessas 7 igrejas? É o que a gente vai ver aqui agora no próximo slide. É a parte mais importante do vídeo. Tá, irmãos? A gente vai discutir um pouco sobre os 7 espíritos de Deus. A gente vai entrar em confronto agora contra a nossa carne. A gente vai aprender sobre os 7 espíritos de Deus a partir de agora. Tá, irmão? Você pode até fazer uma contagem aí. Eu só marquei amarelo o que é o Espírito do Senhor. O que compõe o seu Espírito. A qual Jesus também, ele possui os 7 espíritos de Deus. Amém, irmãos? Vamos ler. Provérbios capítulo 8, do 1 ao 21. Não clama porventura a sabedoria. O que é a sabedoria, Gustavo? A sabedoria é aquilo que dá inteligência ao homem, aquilo que dá discernimento entre bem e mal. Amém, irmãos? E o entendimento não faz ouvir a sua voz? O que é o entendimento, Gustavo? O entendimento é aquilo que você vê e você sabe o que é aquilo. O olho, ele é a lâmpada do corpo. Ele é o fogo do olho. É o fogo do corpo, o olho. É muito difícil de falar essas coisas, irmãos. E eu ainda estou em fase de treinamento. Tentem entender o que eu estou falando. O olho, ele é como se fosse uma tocha. Ele acende e ele é a parte mais importante do olho. Porque nós se alimentamos pela nossa visão. Não estou falando literalmente, eu estou falando espiritualmente. Imagine uma pessoa cega. A pessoa cega, ela não vai ter a capacidade de ver. Ela vai ver a escuridão. Ele vai ver nada. E o que essa pessoa ela tem para tentar buscar Deus? Ela tem os seus ouvidos. Se ela não for surda, ela tem os seus ouvidos. E o ouvido se tornou o quê? O olho dessa pessoa. Por isso que o olho, os ouvidos, a boca, o nariz são chamas de fogo para Deus. Amém, irmãos? Mas o olho, principalmente, ele é a parte mais importante do corpo. Por causa dele que nós vemos e por causa dele que nós conseguimos enxergar. Amém, irmãos? E esse é o entendimento, é a capacidade de ver e saber o que está acontecendo. Isso é entendimento. Entendimento também é você ver e você já saber o que é aquilo. Isso é entendimento, coisa ligada ao olho. E olha só, no cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, a sabedoria e o entendimento, elas andam juntas. Junta às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas está gritando para os homens e clama. E a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Endireitai os caminhos, né? Entendei, ó simples, a prudência, e vós nécios, entendei a sabedoria. Ouve, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as minhas palavras, a sabedoria é Jesus. Só para deixar isso claro. Todas são retas para quem as entende, e para os que acham o conhecimento. E o que é o conhecimento, Gustavo? Você anotou aqui como um dos espíritos do Senhor. O conhecimento é o espírito de descobrir coisas novas. Nós estamos vivos, a gente tem que aprender algo novo. É nossa obrigação. Deus nos deixou esse mandamento. Buscai, ide e tereis.
Batei a porta e será aberto. Esse é o conhecimento, é a capacidade que nós temos para ir e buscar e conhecermos as coisas desse mundo e as coisas celestiais. Amém, irmãos? Aceitai o meu ensino. Não é prata. Não como a prata. Deus ele faz a comparação. Olha a comparação aqui. Deus fala para ouvir a sabedoria, para aceitar o ensino e não aceitar a prata desse mundo. Para aceitar o conhecimento, aquilo que nós vamos buscar, o que a gente bate a porta e a gente acha, né? Antes do que o ouro. Porque melhor é a sabedoria do que joias. E tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. A sabedoria, ela é tão grande que ela desbloqueia todas as outras capacidades do homem pela sabedoria desbloqueado, né? A gente vê que pela sabedoria nós não fazemos a coisa errada. Pela nossa sabedoria nós descobrimos o que é certo e o que é errado. Com a nossa sabedoria a gente vê uma pessoa na rua precisando de comida, a gente dá para ela a comida. A gente vê na rua pessoas, bebês passando fome, a gente tira do nosso e dá para aquelas pessoas. Amém, meu querido irmão? E isso é mais precioso do que o ouro. E isso é mais precioso do que a prata pura. É a humildade e o amor em Jesus Cristo. Que não é só na igreja não. É em todo lugar. É em todo lugar que você se encontra aqui hoje. É na sua casa, é na rua, é na igreja. É em todo lugar. Nós somos a igreja do Senhor. Não é o templo físico. Escute isso, meu querido irmão. Não desista. Não desista da palavra de Deus. Busque a Deus infinitivamente. Busque a todo o tempo que você tem possível. Não é todo o tempo que você tem possível, mas busque a Ele todo o tempo que você tem possível. A Ele, e Ele te glorificará. Amém, meu querido irmão? Deixa essa promessa para você. E olha só. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Gustavo, o que é o espírito de conselho? O espírito de conselho é a capacidade de ajudar o seu irmão. O seu irmão está precisando de ajuda, você vai lá e dá um conselho para ele. Faça isso, faça aquilo outro. É a capacidade de você ter empatia no seu irmão e fazer o que... Dar um conselho do que você faria se fosse no caso do seu irmão. O conselho e a empatia nesse quesito andam lado a lado, de mãos juntas. É impossível você dar um conselho para o seu irmão se você não tiver empatia. A empatia é fundamental nesse caminho. A empatia, ela te faz mudar a mente, ela faz te ver horizontes novos. Amém, meu querido irmão? Acredita na empatia do Senhor Jesus. E olha só, o temor do Senhor. O temor do Senhor é óbvio. Eu acho que acredito que todos os irmãos já sabem o que é o temor do Senhor. É a capacidade de obedecê-lo. De arrisca, não existe meio termo na palavra do Senhor. É sim, sim ou não, não. Não existe meio termo. Se você está aí indo para baladas, você está indo para jogos de futebol e você está deixando a palavra de Deus de lado e fazendo disso seu tesouro, saiba, meu querido irmão, que você tem que se arrepender o mais rápido possível. Sabe por quê, meu querido irmão? Porque você está perdendo tempo, você está perdendo galardão no céu. O galardão do céu, a gente não vai morar no céu, mas Jesus, quando ele descer, ele vai dar os galardões conforme a obra de todo homem. Amém, meu querido irmão? Então, se preocupe com as suas obras que estão escritas no céu, porque por elas que será dado o seu galardão aqui na terra. Amém, meu querido irmão? Consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, e eu os aborreço. Aborreça você também na sua carne toda a prática do pecado. Viva conforme Deus quer que você viva. Eu gosto de pegar o exemplo de Cristiano Ronaldo. Olha só, eu estou pegando um homem secular, mas ele usa isso na vida dele. É uma coisa que eu acho que todo homem deveria fazer. Eu dedico o maior tempo da minha vida ao futebol, mas no nosso caso, a gente tem que dedicar para a palavra de Deus. Cristiano Ronaldo, ele passa mais de 10, 8 horas por dia dele só
treinando futebol. E nós vemos essas pessoas, elas são incríveis. Por que nós também não podemos ser incríveis como elas são? Isso é pra te causar mudança, irmão. É pra te causar uma reflexão do que você tem feito de errado. Como Cristiano Ronaldo é no futebol, você pode ser na palavra de Deus. Já pensou você ser sacerdote, meu querido irmão? Ser sacerdote é a maior honra que o homem tem nessa terra. Seja um sacerdote hoje. Você pode ser um sacerdote. Você é um sacerdote, meu querido irmão. Indo na casa do seu irmão e orando pela vida dele. Você é um sacerdote na sua casa, orando por ele, com o joelho dobrado no chão, falando com Deus, intercedendo por ela, por ele. Seja sacerdote hoje. Amém, meu querido irmão? E olha só, meu conselho é verdadeiro, né? Meu conselho é verdade, sabedoria. E o meu é o conselho, a verdade e sabedoria. E eu sou o entendimento. O Senhor Jesus, ele se coloca como os 7 Espíritos de Deus. Ele é os 7 Espíritos. Ele é o Espírito vivificante. Olha só que coisa tremenda. A gente está abordando coisas aqui supremas. A gente vai abordar coisas aqui profundíssimas na palavra de Deus. Eu estou abordando com vocês. Minha é a fortaleza, um dos 7 Espíritos de Deus. O espírito de fortaleza, ele se consiste na sua capacidade de se manter de pé. Quanto tempo você consegue se manter de pé, meu querido irmão? Você é uma fortaleza? Você é um castelo que não se derruba? Saiba que Jesus monta o seu castelo. Ele habita em você. E se ele habita em você, você é um castelo que nunca se destruirá, até que você peque. Mas se você não pecar, você será inabalável. Você será inabalável. E olha que eu estou te falando, nada disso que é mentira. Pode comprovar, leia o texto novamente. Ele aborrece o mal, ele ama a sabedoria. Só essas duas coisas já puxam um gancho tão grande daquilo que é puro de Deus, que nós, os homens, nós temos que imitar a Cristo, nós temos que imitar o Senhor Jesus, a sua grandeza, a sua glória. Amém, meu querido irmão? Dele é a sabedoria, o conselho, a fortaleza, o entendimento. E olha só, por em meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Gente, vê aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta um espírito, não são 7, Gustavo? Olha só qual é o 7 espírito de Deus, o 7º, né? Deus, ele colocou categórico aqui. O 7º espírito é o Espírito Santo, é o Espírito de Jesus, o Espírito do Pai. Esse é o 7º espírito. Olha só. Por meu intermédio governam os príncipes, os reis, os nobres, por minha causa, pelo meu testemunho. Porque eu fui perfeito, sede perfeito como eu fui, e você terá a vida eterna. Amém, meu querido irmão? E olha só, vamos para a parte em vermelho. Eu quero dar uma velocidade nesse vídeo, a gente está meia hora já. Para dotar de bens os que me amam e lhe encher de tesouros. Olha o que eu falei do galardão. Deus, ele ama encher os seus servos de tesouro. Por que você, meu irmão, não deixa se encher de tesouro? Você prefere ficar aí no YouTube, você prefere ficar aí assistindo vídeos inúteis, em vez de estar glorificando a palavra de Deus. Por que, meu querido irmão? Pegue a sua primícia hoje. O Senhor Jesus é a nossa primícia, ele é a primícia do Pai. Jesus, ele é o cabeça de um corpo de muitos membros. Ele é o cabeça do corpo e nós somos o corpo. Então, meu querido irmão, não desista da palavra de Deus. Amém? E agora, só para confirmar isso que a gente estava falando, meus queridos irmãos. Isaías capítulo 2, olha só, Isaías 11, versículo 2, perdão. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus. O Espírito de sabedoria, de entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Esses são os 7 Espíritos de Deus, irmãos. É fazer o certo acima de tudo. Conhecer
entender, dar conselhos, ter o Senhor Jesus nas nossas vidas, ser sábio, discernir bem e mal e ser uma fortaleza segundo o coração de Deus. Amém, meu querido irmão? Eu sou Gustavo de Almeida, sou o dono do canal Escritura Aprovada e esse vídeo, meu irmão, é para você aqui hoje. Se você gostou muito desse vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, passa para mais pessoas, mandem seus comentários para mim e não se esqueça, meu querido irmão, Deus é contigo. Deus ele vai te abençoar, mas ele não vai te abençoar somente com coisas prósperas, mas vai te abençoar com a vida eterna, com o reino milenar. Você vai ser governante da terra. Amém, meu querido irmão? Então é isso. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.